Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, diz assim, olha: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Uau! Duro essa palavra, né? Como disse o profeta, né? Dura essa palavra. O profeta não foi o rei Ezequias. Ainda bem que não será nos meus dias. Mas vamos entender um pouquinho aqui do que João estava nos afirmando. Se você pegar aqui, e se você pegar João 3,16, ele vai dizer que Deus amou o quê? Amou o quê? O mundo. E deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Tenha a vida eterna. Pois bem, então, o mundo, o qual aqui, por exemplo, João está explicando, ele não está falando do cosmo em si. Ele está falando do sistema. Se você pegar, eu acho isso até assim interessante, você viu que, por exemplo, de uns tempos para cá, antigamente, né, às vezes isso não existia, mas de uns tempos para cá, o pessoal proibiu manifestações de crença de qualquer espécie, até nos esportes. E você viu, por exemplo, quantas pessoas viajam de um canto para o outro para acompanhar um time de futebol? Quantas pessoas viajam de partes do mundo? Se você for lá hoje em Paris, quantas pessoas estão ali por causa de um sistema esportivo atrativo, aquelas divulgações, aquelas coisas todas, venha a Paris, venha não sei o quê, como foi feito aqui no Brasil também, veio gente de todo quanto é lugar do mundo. Gente boa, gente ruim, gente que não presta. Veio tudo. Por causa de quê? Por causa de um sistema. Assim como tem, por exemplo, o sistema, né, do mundo conduzido no esporte, você pode ver que na época da Grécia, esses jogos começaram, foi por lá. Não estou falando mal deles, não, só estou dando a você uma noção aqui. E como a Grécia expandiu, principalmente ali por aquelas bandas do Oriente Médio, né, foram eles que trouxeram aquela influência, que trouxeram aquela cultura diferenciada daqueles povos que ali habitavam, e trouxeram ali, né, a prática desse sistema de diversão e entretenimento. Como você vê, por exemplo, a questão da comunicação. Você vê que hoje, né, você, quando lê alguma coisa na internet, tenha cuidado para você poder estar fazendo julgamento ou juízo de valor. Por quê? Porque a internet, por exemplo, ela ficou uma coisa sem controle. Eu não estou falando que eu sou favorável a controle de nada não, tá, irmão? Como também fica sem controle os meios de comunicação, porque o pessoal fala somente o que quer. Você vê, por exemplo, que tem emissoras de TV que elas não abrem espaços, não é só TV não, rádio também, não abre espaços de forma nenhuma para crença nenhuma. Elas estão ali estrategicamente colocadas ali, naquele ponto, naquele consenso, naquele lugar, daquela forma, daquela maneira, para trabalhar para o sistema. O sistema qual que João está se referindo aqui? O sistema maligno. O sistema do mal, não é que eles são endemoniados ou eles estão possessos. É porque as pessoas trabalham justamente para trazer o mal,
não somente a quem é crente. Não se sinta vítima, não, porque às vezes você vê os crentes, por exemplo, porque nós sofremos, somos perseguidos. Não, você não é perseguido, não. Jesus falou que se iria acontecer, isso é normal. A gente não tem que se sentir vítima disso, não. Mas o que eles fazem, eles não fazem só para nos alcançar e nos destruir, não. Eles fazem para alcançar e destruir a qualquer pessoa. Qualquer pessoa que não se encaixar, porque o sistema, por exemplo, ele trabalha dessa forma. Se você não se encaixa nos eixos, se você não se encaixa na forma, você é colocado para fora. Por que lá no passado, por exemplo, a igreja era perseguida? Porque a igreja não fazia parte do sistema. Por que hoje a igreja às vezes é aceita? Porque ela está dentro do sistema. O que se coloca do lado de fora, ele não é bem visto, nem quisto, nem bem-vindo. Né? Aquele que está do lado de fora do sistema, seja ele de qualquer área, o sistema financeiro, seja o sistema político, o sistema, né, do esporte, da comunicação, seja o que for, qualquer área dessas aí que é controlado, que serve como influência, né, do destino, da moda, de tudo quanto é coisa que você pode analisar e que você pode olhar, que você pode ver, que é controlado justamente para poder levar as pessoas ao colapso, levar as pessoas à destruição, levar as pessoas à dor, levar as pessoas ao sofrimento ou levar as pessoas ao vazio, se ocupando apenas com aquelas coisas. Eu achei interessante, por exemplo, aquela lutadora brasileira, eu esqueci o nome dela, ela é a italiana lá, e a italiana dizendo para ela, levanta e dá a ele a glória. O pessoal proibindo, e os crentes tudo quebrando o sistema. Eita, coisa linda! O crente não encaixa, irmão. O crente não. O crente de verdade, o sistema não cala ele. Ele arranja um jeito de quebrar o sistema. Ele arranja, como aquela outra garotinha lá fez com o sinalzinho, pá. Não pode falar? Mas pode. Os crentes são danados, hein? É interessante, né? E como você vê, como às vezes, né, o sistema ele é montado, ele é colocado justamente para funcionar da forma e do jeito dele. Você vê, por exemplo, desde aquele tempo, os imperadores, por exemplo, eles faziam as coisas e os locais que eles conquistavam, a pessoa dançava de acordo com a música que era tocada no império. A pessoa não interessava, mas eu tenho minha cultura, eu tenho minhas crenças, eu tenho minha casa, eu tenho minha família. Você tinha, agora você não tem mais não. Agora você vai fazer isso, seu culto, o seu agora não é mais a Deus, o culto agora é ao imperador, agora você vai... né, o sistema, ele não te pede, ele te obriga. Por isso que João está dizendo, nós sabemos que somos de Deus. Quando é que eu sei que eu sou de Deus? Quando o sistema não te neutraliza, quando o sistema não te impede, quando o sistema não te segura, quando o sistema não te detém, aí você sabe que você é de Deus. Por quê? Porque dentro do sistema está aquilo que não é para realizar e nem muito menos para fazer o bem. O sistema é colocado justamente para prender ou para doutrinar as pessoas da forma que eles querem que seja. Se você não se enquadrar, você está fora. Por isso é que vem aquela coisa que os crentes têm medo, né? Da tal da marca da besta. Porque o cara não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder comer, não vai poder estar junto, não vai poder entrar, não vai poder assistir o filme, não vai poder fazer nada se ele não tiver aquele negócio. Aí lascou, hein? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa ficar esperando marca
para você saber de qual sistema você faz parte. Você não precisa esperar situações como essas para você ter a sua posição e o seu lugar. Por isso que João está dizendo, sabemos que somos de Deus. Por quê? Não encaixamos, não estamos dentro do sistema. Naquele tempo, por exemplo, o sistema religioso, eles mataram a Jesus porque eles não conseguiam fazer o que Jesus queria, e eles foram e mataram a ele. Eles não queriam aquilo que Jesus fazia. Aí, quando os discípulos continuaram o que Jesus fazia, eles foram lá, pegou Pedro, pegou João e prendeu. É um sistema. Você pode ver, por exemplo, que o sistema religioso, eles colocaram os 11 discípulos dentro de uma casa trancados. Eles ficaram lá dentro, trancados. O sistema religioso hoje, ele está trancando as pessoas dentro de casa. Como assim? Bom, dá uma espiada, uma analisada, dá uma olhada e observa. Se é inteligente, você vai ver. Por um lado, por exemplo, há alguns que a pessoa não tem mais vida. O negócio é só igreja, culto, reunião, congresso, como é que chama aquelas coisas que os crentes fazem? Esqueci. Sei lá, aquele monte de coisa lá, de reuniões especiais, curso disso, curso daquilo, para manter a pessoa ocupada dentro da igreja, porque se a pessoa for lá para fora, ela vai pecar. Se ela for lá para fora, ela vai para boate. Se ela for lá para fora, ela vai prostituir. Se ela for lá para fora, ela vai beber. Então tem que deixar ela dentro da igreja. Por um outro lado, o sistema ele é 880. Por um outro lado, ele joga assim, como o interesse do sistema é manter a gente dentro de um local específico improdutivo. De uma forma que a gente não faça nada. Então, quando eles colocam os discípulos presos dentro daquela casa, amedrontados, sem sair de lá, o paralítico estava lá na porta do templo, esperando Pedro e Tiago para curar ele. Pedro e João para curá-lo. Mas onde que eles estavam? Dentro de casa. Amedrontados, sem poder sair. Você pode ver, por exemplo, que por um lado, o sistema religioso tem aqueles, por exemplo, você não precisa estar indo na igreja, você não tem que... Irmão, você não tem que estar só em culto na igreja, não, mas você tem que estar ativo na sua fé. Você tem que estar trabalhando para Deus aonde você estiver. Foi bonito que aquela menina italiana falou para aquela jovem brasileira. Ela falou de Jesus para mim. Ela está lá no esporte. Eu estava vendo hoje, por exemplo, a história daquelas garotas, que a professora estava dizendo o seguinte: enquanto você trabalha 8 horas por dia, elas treinam 8 horas por dia para fazer aquilo ali em poucos minutos e decidir se a pessoa vai ganhar ou vai perder. Você já pensou 8 horas pulando aquele negócio, dançando aquelas coisas, mexendo aquele negócio? Meu Deus do céu, que coisa, hein? E a pessoa se dedica para poder ganhar uma medalha, chegar ali e alcançar aquilo ali. E mesmo em tudo aquilo ali, o que a menina fez? Aproveitou para poder falar com a outra do amor de Deus, da fé em Cristo, do poder de Deus, da honra a Deus, aquela coisa toda. Mas tem o sistema religioso hoje, você não tem que ir na igreja, porque pastor só quer dízimo, pastor não sei, você tem que ficar em casa você serve a Jesus, em casa você busca a Deus, em casa você... Enfim.
Nós não temos que ficar só dentro de igreja, de culto. Você tem marido, você tem filho, você tem sua vida, você tem curso a fazer, você tem inteligência a buscar, estudos a concluir. Você tem que saber lidar com as coisas e dividir elas dentro do seu tempo. Mas também você não tem que ficar só dentro da sua casa, dentro do seu lar. Não vou ter comunhão, não vou sair, não vou encontrar com ninguém, não vou num culto com ninguém, não vou orar, não vou participar nem de reunião de oração, nem vou buscar Deus, nem coisa nenhuma. Não vou nem no domingo, nem na Santa Ceia. Porque tem crente que nem na Santa Ceia mais ele está aparecendo. Ainda mais agora que aparece na live ou na televisão, aí a pessoa aproveita e já fica em casa, porque ela já não sai. É o sistema religioso. O sistema religioso proibiu Pedro, proibiu Tiago, proibiu João, proibiu os outros discípulos a falar o que Jesus mandou falar. O que Jesus mandou eles fazer? Mandou eles ir para o mundo e pregar. E o que o sistema está mandando? Não prega esse nome. Não prega. Aí o que os discípulos decidiram? Bom, nós vamos obedecer a quem? A Deus ou aos homens? É melhor, né? Essa foi a pergunta. É melhor obedecer a Deus ou aos homens? Porque os homens eram o sistema religioso. E Deus? Deus não é religião. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você vai obedecer o sistema ou você vai obedecer a Deus? Depende. João diz, sabemos que somos de Deus, se não fazemos parte do sistema. Se você faz parte do sistema, certamente você está no lado oposto, no lado contrário. É melhor você rever e mudar de lado e saber que se o sistema não te aceita, eles também não aceitaram Deus lá dentro, até o mataram, até o expulsaram. É normal, está dentro dos conformes. Amém, irmão?